Então, como nós acabamos de perceber e analisar, e vimos isso no nosso módulo, quando eu tenho uma gestão financeira adequada, quando eu tenho a questão da administração adequada, é porque atrás de tudo isso nós tivemos o quê? Um planejamento. Então eu faço esse processo. Esse processo não é algo que ele começa e acabou. Ele é um processo contínuo, porque ele vai direcionar a minha organização, ele vai direcionar a minha empresa. Então, para onde ela está caminhando? Que direção ela está indo? O que eu faço se houver alguma mudança no plano? Olha, esse plano não funcionou. O que eu faço? Eu mudo? E aí, essa mudança vai ser como? Como ela se dará? Que nova estratégia eu vou seguir? Como que eu vou chegar até lá? Como que eu traço isso? Eu começo do zero ou aproveito o que foi feito anteriormente? Tudo isso são perguntas que são feitas e que são respondidas quando eu tenho planejamento. Porque no meu planejamento é possível também eu colocar o quê? Se não deu certo, o que eu faço? Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Né? Então eu não posso simplesmente falar que eu tracei um objetivo e eu vou seguir ele em linha reta, sem olhar para os lados e sem analisar ninguém. Não é assim? Esse planejamento, ele passa por vários níveis. Vários e vários setores, vários e vários departamentos, ou melhor, várias e várias pessoas vão estar envolvidas nesse processo. Então não é algo que uma pessoa faz sozinho. Eu não vou traçar essa meta e eu tenho certeza de tudo e tudo vai dar certo. Não, é preciso ter comunicação. É preciso que essas metas sejam traçadas, esse planejamento seja elaborado num conjunto, com vários e vários níveis, com várias e várias pessoas da mesma organização trabalhando juntas, porque é preciso coordenar tudo, né? Não é um grupo só, são vários. Então, se eu vou trabalhar, eu tenho um plano de melhorar alguma coisa na empresa, eu vou ter que trabalhar com o financeiro, eu tenho que trabalhar com o administrativo, eu tenho que trabalhar com a gestão de pessoal, porque isso também vai atingir diretamente a eles. Não é só em um nível, eu tenho que trabalhar em todos, porque é algo que vai mudar toda a dinâmica dentro da empresa, que vai alterar a relação que as pessoas têm ao realizar as suas atividades, ao trabalhar ali. Então tem que ser uma ação conjunta, coordenada, não é algo sozinho. Todos têm que saber o que está sendo feito. Todos têm que saber para onde a empresa está indo, quais são os objetivos que ela tem, o que ela quer atingir. Não é só uma pessoa e vai ser assim, eu decidi e pronto. Se for assim, é complicado você colocar em prática o planejamento. Porque quando você sozinho decide tudo e as pessoas no seu entorno não se sentem incluídas nessas tomadas de decisões, elas falam, eu acho que isso não vai dar certo. Elas não investem o tempo em tentar fazer dar certo essas ações. Então é muito importante que, para que se atinja isso, todos os níveis envolvidos nessa organização precisam estar ali, juntos, em prol de um mesmo objetivo. Vamos produzir mais. Então todos têm que estar trabalhando em prol desse objetivo. E não apenas assim, vocês vão produzir mais e acabou. Se virem. Não é assim. Tem que ser algo que todos possam estar ali juntos, envolvidos e falar, olha, se a gente fizer isso, vai melhorar, aceitar sugestões, através dessas sugestões traçar metas, como a gente já colocou, para atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Aumentar a produtividade? Então, quando a gente fala em planejamento, a gente precisa entender que nós temos níveis de planejamento. E esses níveis são o estratégico, o tático e o operacional. E isso passa pelo quê? Pelos diferentes níveis hierárquicos, ou seja, as pessoas que estão envolvidas na empresa, desde o menor, né, o colaborador que acabou de entrar na empresa, aquele que tem o cargo mais baixo, digamos assim, ao nível mais alto. Então, mesmo que a decisão relacionada a alguma mudança venha lá de cima,
Mesmo que o objetivo traçado venha lá de cima, é preciso que todos os níveis estejam em sintonia, que todos os níveis trabalhem em prol de um único objetivo. Senão não adianta. Não adianta alguém lá em cima traçar isso e não colocar todos trabalhando com o mesmo objetivo, para atingir o mesmo objetivo. Tem que ser uma coisa conjunta. E o planejamento, ele vem justamente para isso. Quando eu traço metas, eu vou envolvendo todas as pessoas. E aí eu sei que, olha, isso aqui é a sua etapa, isso aqui é a sua, isso aqui é a sua, isso aqui são todos. E aí, quando eu vou traçando essas estratégias, essas maneiras de chegar até onde eu quero, eu consigo com que todos façam parte desse projeto, desse novo projeto, digamos assim. Porque senão fica um planejando sozinho e os outros não concordando. E assim não tem como você atingir um objetivo se as pessoas que estão junto com você na instituição, na organização, elas não concordam com a sua decisão. Que elas não concordam com a maneira como você decidiu realizar as coisas. Então o planejamento é traçar um plano, mas esse plano, de preferência, sempre que possível, ele deve ser algo em que todos possam opinar. É claro que a decisão final cabe ao nível mais alto ali, mas os menores precisam também se sentir parte dessa tomada de decisões, porque senão nós não vamos querer, muitas vezes, participar da realização desse plano. Ah, não gosto disso, eu não ganho nada com isso, e aí eles não vão querer participar. Então, quais são os níveis de planejamento? A gente já falou anteriormente. Nós temos 3 níveis de planejamento. Então, qual o primeiro? É o planejamento estratégico. É o maior, está lá no topo da minha pirâmide. Ele é o mais abrangente, a gente já falou sobre ele. Ele tem quais são as características desse planejamento? Ele é o longo prazo. Então, meu planejamento estratégico a longo prazo, que vai envolver toda a organização, não é só o nível mais baixo, é toda ela, do baixo até o mais alto. E ela está focada em quê? O planejamento estratégico está focado na empresa como um todo. Envolve toda a organização. Então, quais são, os nossos objetivos relacionados ao planejamento estratégico? Eu vou planejar isso. Qual é o nosso objetivo? Aumentar a produtividade e, assim, poder vender mais. Então, olha lá, toda empresa precisa trabalhar para que isso seja atingido. Não é só em um nível, tem que ser todos têm que estar trabalhando em prol da empresa, em prol da organização, para que ela se torne mais e mais eficiente, para que ela se torne mais e mais produtiva, para que ela atinja todas as suas metas, para que ela tenha qualidade. Então eu vou traçar estratégias para chegar até aí. Então, por isso que é o planejamento estratégico. Como que eu vou fazer para chegar lá? Isso não é a curto prazo, é a longo prazo. Planejamento estratégico é a longo prazo. Aí nós temos o planejamento tático. O que é esse planejamento tático? Ele já vai ser relacionado diretamente, não vai ser toda a empresa. Ele vai ficar no nível da gerência, dos departamentos. Ele é a médio prazo. Então, assim, eu tenho o meu planejamento estratégico, engloba todas as pessoas. O tático são as maneiras que eu posso fazer para que cada setor, cada departamento consiga atingir o seu objetivo, para que cada um daqueles setores consigam chegar até o nível que foi esperado deles. O que esse departamento deve fazer? Ele deve fazer isso. Então, como que nós vamos trabalhar isso para que esse departamento atinja? Porque aqui nós estamos falando cada departamento. Não é toda a empresa. Porque a empresa tem N departamentos. Aqui a gente está falando cada um. Então, o seu departamento tem que atingir essa meta. Tem que fazer isso e isso. E como que ele vai fazer isso? Então, é traçado só com esse departamento, porque esse departamento trata com uma coisa, esse departamento trata com outra. Então, as metas desse departamento não são as mesmas metas daquele ali,
porque cada um produz uma coisa diferente. Então, as metas são diferentes. Isso é desenvolvido por quem? Pelos gerentes. E ele vai focar no quê? Na integração das atividades. Ou seja, vai unir um departamento com o outro, integrar todos eles na realização das atividades. Aí nós temos o terceiro nível, que é o planejamento operacional. Agora vamos colocar a mão na massa, todo mundo junto trabalhando em prol da empresa. E aí se refere o quê? A cada uma das atividades realizadas. Esta é a que pesa ali na base. É o planejamento que vai ali, direto com o meu colaborador. Eu tenho que falar para ele que ele consegue atingir metas. E essas metas não são a longo prazo, são a curto prazo. O que você consegue fazer hoje? O que você consegue entregar hoje? Que atividade você consegue produzir de forma eficiente? É isso que ele vai colocar. Aqui, é operacional, é justamente com os operários. É o nível, é o planejamento onde eu vou trabalhar lá. Se for uma fábrica, é o momento que você fala assim, eu vou trabalhar o chão da fábrica. Eu vou trabalhar com as pessoas ali, um a um, olhando o que pode ser feito para melhorar a eficiência deles. Se é produtividade, o que pode ser feito para melhorar a produtividade? Eu vou lá perguntar, eu vou lá saber. E sabendo disso, eu vou traçar metas para melhorar isso. Então, tem que fazer todo um processo de avaliação dessa produção para saber o que pode ser feito para melhorar, para ser mais eficiente na produtividade. Então, vamos lá. Por que é importante planejar? Por que é tão importante o planejamento nas organizações, nas empresas? Porque com ele nós traçamos metas, nós traçamos objetivos. E quando eu traço metas e objetivos, assim eu posso tomar as grandes decisões. Assim eu vou poder decidir como eu vou fazer para chegar até lá. E essas grandes decisões são extremamente importantes porque podem ser decisões que vão nos levar ao sucesso ou podem ser decisões que vão nos levar ao fracasso. Porque se ao planejar são tomadas decisões equivocadas, podem levar ao fracasso. Da mesma forma que decisões adequadas vão levar ao sucesso. Mas eu tenho que planejar, eu tenho que traçar metas. Eu tenho que decidir para onde vamos, que caminho vamos seguir. Qual é o próximo passo? Para onde vamos enquanto empresa? É isso que o planejamento vem fazer. Ele vem nortear. Ele vem dizer como que você vai fazer para chegar até lá. Então, eu vou colocar no papel, ponto a ponto, como que eu faço para atingir esse objetivo. Porque eu já tracei as metas, eu já tenho os objetivos, mas como que eu vou fazer para chegar até lá? Essa é a importância do planejamento. Como que eu faço para atingir esses objetivos, para atingir essas metas? Então, ele é elaborado seguindo vários princípios. O que esses princípios vêm fazer, vêm trazer? Eles vão mostrar como que eu vou chegar até lá. Como que eu vou fazer para que, de fato, aquele plano que estava no papel, ele saia do papel e se torne eficaz. Então, eu vou trabalhar o planejamento estratégico, eu vou trabalhar o planejamento tático, eu vou trabalhar o planejamento operacional. Eu tenho que trabalhar os três, não é só um. Tem que ser os três. E respeitando o quê? Os princípios. E esses princípios, quando se fala em planejamento, eles são divididos em dois. Os princípios gerais, que engloba tudo, e tem princípios específicos. E o que isso vai influenciar no planejamento? Isso tem tudo a ver com a questão do planejamento. Porque quando eu sigo esses princípios, eu entendo esses princípios, o meu planejamento vai funcionar de forma adequada. Por quê? Porque eu tracei metas. Eu tenho o meu objetivo e eu tracei metas. E essas metas vão me levar até o meu objetivo. Vou fazer com que eu alcance o meu objetivo. Seja ele qual for.
Então, um planejamento eficiente, ele vai ajudar, ele vai trabalhar na questão dos objetivos a serem atingidos. Como fazer para chegar até esses objetivos?